Se você trabalhou, pagou um preço para ter um diploma, ou se tornar um doutor, ou para se graduar em algo, certamente você não aceitará menos do que o lugar de honra que você se esforçou tanto para estar. Deus pagou um preço alto para ocupar o primeiro em nossas vidas. Porque se Ele não tivesse pagado esse preço que Ele pagou, nós não estaríamos aqui. E nós não teríamos a esperança da vida eterna. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã poderosa. Quero agradecer a todos que nos apoiaram aí com não só ajuda física, mas ajuda com as doações para os trabalhos que nós realizamos aí essa semana. Foi uma semana incrível, uma semana realmente muito gratificante, com tudo que Deus nos proporcionou em realizar. Semana corrida, bastante corrida, com terça-feira o trabalho, o projeto social no Monte Líbano, quinta-feira junto aos moradores em situação de rua, as pessoas em situação de rua. Ontem, a comunidade da Vila Itália, está aí as imagens, depois acompanhei nas redes sociais, foi maravilhoso o trabalho. Então eu quero agradecer a todos vocês que nos apoiaram, nos ajudaram, foram generosos, doadores, se mobilizaram, muitos mobilizaram aí os seus conhecidos, seus clientes, e nos apoiaram nesse trabalho. Foi uma glória, maravilhoso. Que Deus abençoe e levante vocês a cada dia mais como colunas, como provedores, como girés. Que Deus levante vocês de forma assim incrível. E estamos entrando aí na semana do Natal. Quero lembrá-los e convidá-los. Sábado próximo será o nosso especial de Natal, dia 24 às 18 horas. Vamos realizar o nosso especial de Natal, culto de ação de graça. Será uma noite realmente de ação de graça, uma noite especial, convidando toda a família para estar conosco. Não será um culto que vai terminar tarde, e você, espero que faça aí seu esforço, sua força para estar conosco, e vamos agradecer a Deus por todo o bem que Deus tem nos feito. E também lembrando que domingo próximo, queridos, domingo próximo será o último batismo do ano. Então o que vai acontecer? Só para você colocar na tua agenda aí. No dia, nós teremos o nosso especial de Natal no sábado. Então, sábado às 18. E aí no domingo, bispo? No domingo nós teremos o culto às 18. Então o nosso culto será às 18 horas. Não será pela manhã. E após o culto nós teremos o último batismo do ano. Então é a oportunidade daqueles que tomam a decisão de descer as águas do batismo, de descer as águas do batismo. Preciso que você
esteja atento a isso, até para que você possa informar aqueles que porventura não sabem dessa programação e pode aparecer aí, né, no domingo pela manhã e não será domingo pela manhã. Assim como tem que deixar aí já programado, já na tua agenda, dia 31, a nossa vigília do Ano Novo. Então, imperdível, não tem outra forma de se encerrar o ano, senão na presença do Senhor. E convide pessoas para estar conosco, convide famílias para estar conosco. Tem gente, eu recebi mensagens que tem gente vindo de lugares distantes para participar da virada com a gente. Então, tem gente vindo de muito longe, se não me engano, do Mato Grosso, algo assim, para participar da vigília do Ano Novo conosco. Será uma noite muito especial, com a última Santa Ceia, a palavra profética para 2023, que ela é poderosa, forte demais. Espero que vocês recebam como eu recebi. Eu recebi, as minhas lágrimas, elas já se derramaram na minha face, que eu recebi assim com muita força. Então, tem uma promessa poderosa aí. Vamos participar da última ceia. As últimas horas nós vamos consagrá-la e os primeiros minutos de 2023 nós estaremos de joelhos dobrados consagrando o nosso ano. Amém? Querido, o pessoal pediu para eu avisar vocês e eu vou dar esse estímulo a vocês. Deixa eu começar falando sobre isso para depois a gente seguir. Natal. Sei que vocês têm o hábito de presentear muitas pessoas, né? Um perfume, uma camiseta, um sapato, sei lá, cada um. Presenteie com algo espiritual. O pessoal pediu para apresentar a vocês essas Bíblias, para que vocês façam como muitos têm feito. Estou sabendo aí de muitos que compraram grandes quantidades para abençoar pessoas, abençoar clientes, abençoar colaboradores, funcionários e outros que compraram e ofertaram para ser semeado na vida de outras pessoas, de pessoas que talvez não têm. Então, uma Bíblia bonita, com custo barato, presentei. Dentre os teus presentes, independente se você vai dar alguma coisa, dê algo espiritual, dê algo que vai ser de grande utilidade para as pessoas. Faça isso. E parabéns às pessoas que estão fazendo isso. E obrigado, Senhor, que eu estou sabendo que o Senhor comprou e deixou muitas para ser abençoadas, semeado na vida de pessoas, e outros que compraram para dar para seus clientes, presentear seus clientes, seus parceiros. Faça isso, é uma forma de você evangelizar, de você abençoar a vida das pessoas. Vamos lá, leia aqui, por favor. Vamos mais uma vez? Bênção não tem suporte para sustentar a bênção. Eu estou abençoado, mas não é ela que sustenta ela. Bênção não sustenta a bênção. Então a gente precisa entender isso. Se eu fosse começar aqui, eu diria assim: pratique as primeiras obras. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: contra você, porém, tenho isto. Diga comigo: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender,
virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, ou seja, a sua posição, a sua luz. Apocalipse é sempre muito forte para nós. Essa passagem em si, ela é sempre muito forte. E nós vemos Jesus, ele nos desafia a rever, a mudar as nossas prioridades. Lembre-se que, ao contrário de santo, você sabe o que é o contrário de santo? Comum. Ao contrário de santo é comum. Ou é santo ou é comum. O significado de santo você sabe, que é o quê? Separado, consagrado. Então quando você olha algo e diz assim, isso é santo, meu Deus, é algo consagrado, é algo especial, é algo ungido, separado. E não são coisas somente que são consagradas. Pessoas ungidas, pessoas consagradas, pessoas separadas. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Normalmente, as pessoas, elas colocam como prioridade a correria da vida, comida, roupa, a roupa que veste, o dinheiro, o carro, a carreira. A família tem que estar na frente, mas não de Deus. Nós aprendemos isso. O Senhor é o centro. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio do homem. Esse é o meu, esse é o seu. Por isso que eu falei uma coisa na sexta-feira, e eu ainda disse assim, eu fiz uma pregação sexta-feira, que eu disse que eu gostaria muito que aquela pregação entrasse como ela entrou dentro de mim. Por quê? Porque se você entender isso, você vai para um outro nível. Paulo diz em Coríntios 15, 31, diga assim, eu morro todos os dias. Olha que coisa incrível. Eu morro todos os dias. Então, quem morre todos os dias, existe dois tipos de pessoas. A pessoa que está definhando e morrendo dia após dia por causa do sofrimento. Mas existe a pessoa que ele está matando aquilo que não edifica. Matando o velho eu, né? o eu, o homem da derrota, o homem do fracasso, o homem do pecado. E todos os dias ele morre um pouquinho. E todos os dias ele renasce. Renasce para uma nova vida. Renasce para uma nova história. Então quem aprendeu a arte de morrer diariamente, está nascendo todos os dias. Isso é poderoso. Por que as pessoas, geralmente, elas acabam, os problemas, a dor vai definhando as pessoas. Elas vão morrendo dia após dia, mas de sofrimento. Não é aquela morte espiritual, não é aquela morte de falsas crenças, de visão errada, de conceitos errados, do orgulho, do passado. Porque quem mata isso todos os dias, está nascendo todos os dias para viver coisas novas todos os dias. Diga comigo, eu morro diariamente. Pensa nisso, depois se você quiser ouvir, vai lá e ouça sexta-feira a mensagem para você entender isso, porque quem não morre diariamente, querido, não consegue o novo nascimento. E sem o novo nascimento, não é possível entrar no reino. E o reino começa agora. Então nós precisamos entender isso. O reino começa agora, aqui, aonde Deus tem o seu governo. Então, existe algo importante que está acima de tudo, o reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. Reino não é democracia. A gente ouve tanto, né, sobre democracia, e hoje a gente não está nem suportando ouvir falar sobre isso, né, porque no nosso país
a palavra é só uma palavra, nada mais do que uma palavra, não é verdade? Não existe. Então, no reino, o rei é a figura central. E o reino de Deus, não existe democracia. É um rei que está na figura central. O que prevalece é a vontade dele. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos súditos desse reino. E um reino glorioso, um reino poderoso. Um reino que não... Quando nós fazemos a oração, vem o teu reino, nós estamos falando de um reino perfeito. De um reino incrível. Se o povo de Israel, na obediência, era um povo próspero, um povo imparável, um povo... era impossível vencer esse povo, abundantes, não existia escassez de riqueza, uma riqueza imensurável. No deserto, 3 milhões de pessoas, não tinha um enfermo no meio deles? Para pensar, não existia um enfermo no meio deles. Porque foi uma promessa. Então, não adianta nós trabalharmos com a mentalidade de democracia que nós não vamos conseguir nada do Senhor. Porque não é democracia. E sem Deus, a gente já aprendeu isso, muitos já aprenderam que não vale a pena viver, né? O reino dele é o mais importante. Se Cristo não estiver no centro da nossa vida como prioridade, como a coisa mais importante, é onde nós perdemos tempo. Sabe o que eu vou dizer uma coisa para você? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você sabe que a nossa vida é reflexo da nossa fé. Sabe disso? Sim ou não? O que está dentro de você vai transferir, vai refletir fora. Bispo, eu não concordo com isso. Reino não é democracia, não está em votação. A vida fala. Os resultados falam. Eu sempre falo uma coisa, tem uma coisa que a gente precisa aprender. Primeira coisa, o homem natural, diga comigo, não entende as coisas do Espírito. Enquanto eu for natural, eu não entendo nada. É tudo muito estranho, muito distante para mim. Por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo. Porque quando nasce, morre o homem natural e nasce o homem espiritual. Entendeu? Nasce um novo homem. Então, quando você sair para vir para a igreja, você já precisa entrar num estado de espírito. Você precisa, até para vir para a igreja você precisa orar. Sabia disso? Até para vir para a igreja você precisa orar. Por que, bispo, eu preciso orar? Porque você precisa pedir nas suas orações, Senhor, eu preciso receber a tua palavra, eu quero saber o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor vai falar, eu quero que entre de forma revelada no meu espírito. Eu quero entender, discernir a tua voz. Senão eu não entendo. Se eu tiver natural, sabe o que acontece? O culto fica cansativo. Se eu for espiritual, eu estou tendo revelações. E revelações poderosas. Revelações profundas. Que vai mudar a minha história. Que vai me fazer renascer um pouco mais hoje, ser novo hoje, viver coisas novas a partir de hoje. É um processo de renovação. Olha que coisa incrível. Eu morro todos os... Se você não entender isso, mas realmente, bispo, mas como assim? Eu vou falar que eu morro todos os dias? Morro para mim, para o meu eu, para o orgulho, para o passado, para as falsas crenças, para a mentalidade errada que te trouxe até aqui, para a amargura que está dentro de muitos tem que morrer, tem que chegar ao fim, porque senão não nasce. Se não sair o velho, não entra o novo. Nós não vivemos para coisas novas. E aí é reflexo do quê? Daquilo que está dentro de nós. Então, até para estar na igreja, eu preciso orar. Para receber a palavra, eu preciso orar. Senhor, eu não quero entender de forma natural, eu quero entender de forma revelada. E aí,
como amplia, né? Vamos lá, nós estamos no propósito da mudança, não estamos? Quantos dias falta para terminar o ano? Hoje é que dia? Hoje é 18. 18, 13 dias? 13 dias? Se o Senhor criou os céus e a terra e tudo que existe em 6, Ele não pode fazer mudanças gigantescas em 13? Ele cria 2 terras, 2 universos, se Ele quiser. Para pensar. Só que as falsas crenças, não tem jeito, não tem como, não tem, porque é o que eu creio. Está errado. É o que está dentro de mim. Eu não morri, o velho homem não morreu, a velha natureza não morreu, o espírito velho não morreu. Então não nasce o novo, acreditando que eu posso viver, fazer, realizar coisas estrondosas, que Deus pode fazer tudo na minha vida. Ele criou os céus e a terra em 6 dias, por que Ele não pode em 13? Pode ou não pode? Fala para quem está do seu lado, Ele criou em 6 dias. Será que Ele não pode operar o sobrenatural em 13? Ainda sobrou, 6 e 6, sobrou um dia para descanso ainda. Né? Sobrou um dia para descanso ainda, Ele faz e ainda vai descansar. É isso que precisa entrar. Esse espírito. Igualar o Senhor, colocá-lo em segundo plano, é perda de tempo. É por isso que eu estou falando, olha, se nós andamos com Deus, olha o que acontece. A nossa mente expande. Não dá para contestar as Escrituras. Aliás, ela nem está, como nós sempre falamos aqui, eu não concordo com isso, eu não concordo. Querido, não está em votação para nós. Ela está aí. Eu passo, você passa, gerações passaram, mas a palavra permanece. E vai permanecer eternamente. Cabe a nós, é como a mensagem que nós temos ouvido aí nos últimos jejuns. Cabe a nós deixarmos entrar para que nós venhamos nos tornar a mão de Deus nessa terra. Nos tornar provedores nessa terra. A mão de Deus, diga assim, eu quero ser a mão de Deus nessa terra. Sabe o que significa ser a mão de Deus? Um abençoador. Significa ser um provedor. Como é que Deus abençoa? Através de pessoas. Deus nos abençoa pessoas através de pessoas. Vamos lá. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina e a vara de Deus em minhas mãos, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Vamos lá, em voz alta. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas, o quê? Olha que coisa, em mãos levantadas. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e as colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Quando Moisés parava, eu sempre falo sobre isso porque aqui tem uma mensagem muito forte para nós, né? Quando Moisés parava
para descansar. Primeiro, Moisés é a parte espiritual. Moisés estava no topo do monte, em oração, com as mãos estendidas para Josué, que estava lá no pé do monte, na batalha. Josué é o homem, é a parte natural. Representa a parte natural, a parte física. Moisés representa a parte espiritual. Então, quando Moisés parava para descansar as mãos e relaxar, a parte espiritual, que representa a parte espiritual, Josué, que estava vencendo os amalequitas, lá embaixo, começava a perder. Olha que coisa. Não tinha nada a ver, observe isso, não tinha nada a ver com Josué na guerra lá embaixo. Tinha a ver com Moisés. O resultado dependia do espiritual e não do físico. O físico estava lá, Josué estava lá, eram os mesmos soldados, eram as mesmas armas, era a mesma guerra, mas Moisés em cima com as mãos estendidas, o exército vencendo. Moisés cansava, diga a palavra cansava, e abaixava as mãos, ou relaxava, o exército começava a perder. Eu sempre falo, não para descansar que você perde terreno. Cuidado, espiritualmente nós nunca paramos. Espiritualmente você não pode parar, porque se você para, você perde, e se você perde, a vida é essa, querido. A gente sabe, tem algumas leis que não tem como mudar. Você perdeu, é mais difícil para recuperar, tem que pôr uma força maior, é igual quando a gente erra o caminho, você anda tanto na direção errada, que depois só tem uma coisa a fazer, faz o contorno e volta, porque você tem um caminho a trilhar de volta para entrar no caminho certo. Então, a gente não pode parar. Parou, relaxou, você começa a perder. Então, essa mensagem é uma mensagem, ela é prática, ela é pragmática, é uma mensagem que fala a respeito da sua vida espiritual, é que determina tudo. Diga comigo, a minha vida espiritual determina tudo. Ô bispo, como é que eu faço para mudar a minha vida? Muda o espiritual. O espiritual mudou, o resto vai mudar. Esse é o ponto de partida. Quando o nosso espiritual muda, então eu passo a crer, pensar, falar, agir de forma poderosa, vitoriosa, e o resultado, ou os resultados se tornam poderosos, gloriosos. Por quê? O espiritual mudou. O espiritual completamente transformado. O problema, diga comigo, o problema não está na empresa, nos clientes, diga na igreja, diga na crise. Não é, o problema está na vida com Deus. Por quê? Porque a vida espiritual, se ela estiver relaxada ou até abandonada, tudo vai dar errado. Quem lembra da palavra da semana passada? Como chama a palavra da semana passada? Como chama, gente? Vamos lá em voz alta, diga comigo, o princípio dos anos perdidos. Princípio dos anos perdidos. O que eu falei a semana passada? Existem pessoas dizendo assim, eu aprendi que é um tempo determinado para todas as coisas, mas depende. Se esse tempo não foi, o tempo da desobediência não foi contabilizado, não tem tempo para nada. O tempo que conta e é contabilizado, quem ouviu a mensagem da semana passada, tem 93 anos perdidos na história. E aí, quando você vai procurar esses 93 anos, é no tempo da desobediência do livro de Juízes. Não foi contabilizado. Não conta na história. É um tempo que eles sofreram inútil. De forma inútil. Padeceram, foram derrotados por conta do quê? De escolhas. Escolhas erradas, de fazer o que Deus reprova. Então não tem
não é nem contado para a recompensa nos céus, não é nem contado para a salvação. Então nós falamos, uma pessoa pode ter 50, 60, 70, 80 anos e de repente, diante de Deus, ele tem um mês, tem um ano. Existem pessoas que falam assim, não, faz 30 anos que eu aceitei Jesus, quando o Senhor vai ver realmente que me serviu verdadeiramente, deixa eu ver, quantos? Tem um ano. Olha como é sério. Você não vê registro da história de Abraão de 75 para trás, só tem um relato de 75 para frente. Isso é assustador. É assustador. Por quê? Eu preciso ter cuidado, porque eu posso ter muito ativismo na minha vida, eu faço muitas coisas, mas não são contabilizadas. Intenção, motivação, não é feito realmente com aquela entrega, não é feito de forma verdadeira. Nós aprendemos que não são os dons, os talentos, a capacidade, a sua jornada de trabalho que vão determinar seu sucesso, mas se Deus está no centro da sua vida ou não. Está aí, princípio dos anos perdidos. Você pode fazer muitas coisas, mas se Deus não foi sua prioridade, você perdeu. Você fez para você e para um tempo terreno que não será contabilizado no mundo espiritual. Isso para mim é assustador. Eu falei, quando eu estava estudando sobre isso, eu falei assim, não aceito um dia perdido, não aceito uma hora perdida, não aceito mais uma semana perdida, muito menos um ano. É muito tempo. É muito tempo. Porque tudo isso vai contabilizar não só para esta vida, mas para a recompensa, o galardão na vida eterna. Provérbios 10, 22, diga comigo, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Se eu mudar essa tradução, diz que a bênção que enriquece, nada pode substituí-la. Nada, diga comigo, nada pode substituí-la. Israel vencia enquanto as mãos estavam erguidas, espiritualmente erguidos. Na minha caminhada com Deus, na nossa, ministerialmente, nós vimos pessoas vencendo, avançando, progredindo, enquanto tinha vida com Deus. Mas quando Deus deixou de ser a prioridade de muitos, retrocederam, perderam, voltaram a estaca zero. Tem muitas histórias assim. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Vem cá, vamos pensar aqui. O que tem a ver? Para muitos vão responder e dizer assim, mas o que tem a ver? O cara está lá em cima com as mãos levantadas e o povo está vencendo? Estava aqui, a unção, o fluxo da unção jorrando. Estava ali em espírito, estava ali na fé. O exército estava lutando lá embaixo. A hora que ele cansava, dizia, deixa eu descansar um pouco. O exército começava a perder. Por que Deus trabalhou assim e deixou esse registro para nós? Tem uma mensagem para nós nisso. Não está aqui do nada. Não está aqui do nada. Isso é por amor a nós. Coríntios diz que tudo foi deixado como exemplo para nós. É um registro para nós. Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles. Está entendendo? Amém? Então tem um registro, tem um exemplo aqui. Espera aí, eu preciso aprender. Tem uma mensagem para mim que eu preciso aprender. E se você parar agora, vamos no prático? Quantas vezes você relajou espiritualmente, você viu as coisas retrocederem? E se está nesse momento, vou te dar a dica. Suas mãos abaixaram. Precisa levantá-las urgente. É como a pessoa, eu sempre falo, essa mensagem ela deixa um outro ensinamento para nós poderoso. É como a pessoa que diz assim, não, eu não estou indo, eu não parei, eu estou bem com Deus, mas e se Moisés estivesse sozinho? Porque teve 2 para levantar as mãos dele, se não tivesse ali Arão e Hur para levantar as mãos dele, o que teria acontecido? Está entendendo ou não? Sim ou não? É o que a igreja faz.
Vem cá, vamos orar, vamos jejuar, pega nas mãos, levanta, vamos levantar o espiritual, vamos levantar, vamos reverter essa situação, dá para mudar, não está definido, Deus vai reverter, Deus vai mudar essa realidade, vamos profetizar. Se Deus criou os céus e a terra em 6 dias, Ele não pode mudar tudo em 13. Muda. Vamos fazer a oração da concordância. É igual a moça que deu o testemunho aqui, Gisele, deu testemunho quarta-feira. Bate certinho, né, Gisele? Perfeito. Gisele estava na igreja, estava firme, a Gisele estava, né, atuando, colaborando na obra, totalmente envolvida. Aí de repente a Gisele vai se envolvendo com o dia a dia, arruma mais um trabalho. Aí quando a Gisele se dá conta, já não tem tempo mais para vir na igreja, já não consegue mais buscar, o fogo vai apagando, a chama vai esfriando. E aí a hora que a Gisele se deu conta, já não tinha mais espírito, já não tinha fé. Quando a Gisele se desperta, a Gisele está com câncer. E aí a Gisele não tem força para lutar contra o câncer. Mas graças a Deus, alguém da igreja que aprendeu esse espírito, começou a alimentar a Gisele. E mandaram orações para a Gisele todos os dias. E a Gisele começou a ouvir as orações. E a moça foi zelosa, estava aqui com ela, e disse que é o que ela aprendeu na igreja. E aí a Gisele foi recebendo aquele alimento, e foi recebendo força, até se levantar e voltar. Até se levantar e retornar. E aí está nesse ambiente, que ela testemunhou quarta-feira, aqui numa reunião de sexta-feira, que ela entrou para 7 semanas, 7 semanas de fé. E aí deu testemunho da cura dela. Mas imagine, lá prostrada, sem força e energia, morrer, definhar, ia definhar dia após dia na cama, ia morrer, porque o espírito estava morto. O espírito estava morto, não tinha força. Ela falava, eu não tinha força para reagir. Não é, Gisele? Eu não tinha força para isso. Eu não tinha força. Você recebeu como uma sentença de morte. E está aí, testemunhou quarta-feira. Então, nós já vimos pessoas que já desfrutou do melhor dessa terra, e por se afastar, perdeu tudo isso, por estupidez, por se envolver com coisas, porque a proteção de Deus é muito mais ampla, nós necessitamos muito mais. Está tudo bem. Cara, meu Deus, quem disse que nós precisamos só de dinheiro? Quem disse? Tem uma história que eu conto, não sei se nem está aqui hoje, que esses dias eu vi de volta aí na igreja, e até veio para eu fazer uma oração, da mulher que o marido tinha 30 mil cabeças de boi. Está aqui hoje ou não? Ela estava aí esses dias. 30 mil cabeças de boi. Morreu. Surgiu uma enfermidade, morreu em 3 meses. 3 a 4 meses, morreu. E a ironia é que não podia comer um pedaço de carne. 30 mil cabeças de boi, não podia comer um bife. Já parou para pensar? Não podia comer um bife. Então, a proteção de Deus, nós precisamos o tempo todo para tudo. É muito mais amplo. É como hoje a gente vê, desculpa o que eu vou falar aqui, se tem alguém nessa situação, mas eu já te dou a direção do erro. É como muitos que hoje estão chorando por filhos nos caminhos errados. O que eu fiz? Sempre fui uma pessoa boa. O que eu fiz não foi sacrificar, renunciar, pagar o preço para ensinar no caminho que deve andar, para estar na igreja, ensinar o amor do Senhor, o temor, ensinar eles a amar.
Se eles não amarem, o temor não estiver, a única coisa que pode manter os nossos filhos seguros é o temor do Senhor. Fora isso, nada pode mantê-los. Quando a gente fala sacrifício, todo mundo, eu já fiz uma pesquisa, é uma das palavras que as pessoas mais detestam. Mas sacrifício não é sofrimento, sacrifício destrói o sofrimento. Quem diz que sacrifício é sofrimento? Sacrifício arrebenta com o sofrimento, destrói o sofrimento, não traz sofrimento. Porque se eu não estou disposto a sacrificar espiritualmente, sacrificar na fé, eu vou viver uma vida sacrificada. É isso que acontece muitas vezes. Às vezes existe uma inversão. Estava vindo para cá, eu passo todos os dias aqui na porta aqui do pessoal, né? Tem algumas pessoas que a gente sabe, eu sempre falo sobre isso, né? Tem pessoas que aquela situação, aquele momento que ela está vivendo é um momento e vai passar. Mas tem pessoas que a visão mudou de tal forma. Quando você olha algumas pessoas como os senhores aqui, ó, eu tenho gente que eu já lutei para tirar, ele não quer. Mas hoje eu ainda passei, eu falei assim, meu Deus, mas é uma escravidão mental. É uma escravidão mental, porque você pensar que existe conforto, a pessoa dormir nesse estado, no sereno, hoje cozinha no sol, ali, tem que esperar alguém, pensar que isso tem algum conforto nisso, isso é viver uma vida sacrificada. E tem pessoas que você lança a semente, lança o espírito, já sai, muda, não, eu quero isso, eu só preciso de apoio, eu só preciso de uma mão para sair. Mas existem outras que não. Porque a mente já se tornou uma mente escrava. Quando a pessoa não prioriza a Deus, é porque não acredita mais no que acreditou um dia. Essa é a nossa grande guerra, gente. Já não acredita mais, perdeu o primeiro amor, abandonou as obras do início que tanto funcionou, que é o que funcionou. Esse é o nosso ponto. Por que o Senhor fala? Você vê, nós começamos a leitura. Tenho porém, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu. Lembre-se. Arrependa-se. É mudar. Arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Mas vem uma advertência. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Vai perder o lugar, vai perder a posição, vai perder a luz, vai perder. Diga comigo, priorizar a Deus é uma questão de fé. Quando nós amamos alguém, nós cuidamos, nós zelamos, nós não abandonamos, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Se amamos a Deus, nós temos o cuidado, o zelo de priorizá-lo. A nossa vida espiritual será a prioridade sempre, o nosso relacionamento, comunhão, intimidade. Eu sempre falo isso, é muito simples da gente entender isso. Eu digo que eu amo minha esposa, mas eu não dou atenção, não cuido, não me preocupo com ela. Eu digo que eu amo meus filhos e eu estou pouco me lixando com eles, não tenho nem intimidade com eles, não tenho comunhão com eles, não tenho tempo para eles. Mas peraí, que amor é esse? Esse amor não funciona na terra, vai funcionar no céu? Ele já não funciona na terra. Como é que vai funcionar no céu? Não dá certo. Nós sabemos que as mãos de Moisés estavam se cansando, mas elas ajustaram a situação. Arrumaram uma pedra para dar o apoio. Espera aí. Se eu percebo que, se você percebe que a sua família está se diluindo, tem que levantar as mãos. Porque assim, a gente começa a perder a guerra. Que guerra é essa? É no financeiro, é no familiar.
Se eu percebo que o meu negócio está andando para trás, espera aí, eu preciso ajustar. Minha vida conjugal está dizendo, eu preciso ajustar. Ah, mas não tem nada a ver com o meu espiritual. Tudo é o espiritual. Não concordo. Ué, eu disse, não está em votação. É só você pegar os conselhos da área que você necessita, buscar aqui, está aqui. Se você fizer, não tem como dar errado. Tem conselho para o empresário, tem conselho para a vida financeira, tem conselho para o casamento, tem conselho para pai, tem conselho para mãe, tem conselho para filhos. Se seguir o conselho, como é que vai dar errado? Não tem como dar errado. Está entendendo? Tem resposta, diga comigo, tem respostas para tudo. São conselhos, são direcionamentos. Tudo que nós precisamos, às vezes, é uma boa direção. É um bom conselho. A Bíblia diz que por falta de bons conselheiros, muitos têm fracassado. E às vezes, muitos buscam um conselho errado. Então, imediatamente, faça um ajuste em sua vida espiritual e verá mudanças. Porque ela reflete para as outras áreas da vida. Você vê que eu percebo que Deus tem trabalhado conosco nessa reta final, realmente com um refinamento. É limpeza. Eu quero um ano novo, eu preciso ser novo. Eu quero vida nova, eu preciso ser tudo novo dentro de mim, começando dentro de mim. Sexta-feira eu perguntei assim, o que precisa morrer hoje aí já? O que tem que morrer hoje? Que morra o homem da mentira e nasça o homem da verdade. Que nasça o verdadeiro, que morra o incrédulo e nasça o espiritual, com a fé poderosa. Que morra o procrastinador e nasça um homem zeloso, comprometido, que age rápido, são rápidos nas coisas. Que morra o inconstante. Porque se você é um inconstante, a sua vida vai ser inconstante. Breves momentos que as coisas vão bem, daqui a pouco. Então tem coisas que nós precisamos colocar. Não, isso precisa morrer. Eu quero que nasça em mim o vencedor, o vitorioso. O verdadeiro, do sim, sim, não, não. O homem limpo, que nasce o homem que morra o homem dos vícios. E nasce o liberto, andando em novidade de vida. Enquanto não foi feito o ajuste para manter as mãos de Moisés erguidas, Josué não venceu os amalequitas lá embaixo. A gente pode falar assim, mas porque essa equipe aqui, o pessoal, por mais que eu falo, o pessoal não faz, ninguém se esforça, eu luto. Você vai bater em Josué lá e o problema está aqui em cima. Você vai tentar massacrar Josué lá, falar assim, Josué é um frouxo, não dá conta, olha lá, está ganhando em vez de acabar derrotar de uma vez os inimigos, daqui a pouco relaxa. Não, era aqui, Quem está entendendo? Era aqui, é culpa do fulano, é culpa do cicrano, porque se não acontecesse, se fizesse diferente, não, é aqui, aqui na ponta, aqui em cima. Começa por nós. Quem era o líder? Quem era o líder aqui? Moisés. Transfira a responsabilidade, não. Quem era o líder? Deixa eu falar, deixa eu ouvir. Quem é o líder lá na sua casa?
Ó, lá em casa eu mando em tudo. Só a Liliane que manda em mim. Estou brincando. Nós precisamos entender isso. Eu sou o líder. Se nós assumimos essa responsabilidade, quem é o líder da empresa? Sou eu. Quem é o líder do negócio? Sou eu. Então tem que subir. Porque quando mas é só o meu espírito. Não, querido, não é só espiritual, é direção, é revelação, é discernimento para fazer as escolhas, é clareza, é lucidez para enxergar, que Deus vai trazendo, vai tirando os pontos cegos, vai iluminando, vai trazendo visão, vai trazendo entendimento, vai trazendo discernimento. Não, o espiritual é mais do que isso. Espiritual não é você ficar... Não, é clareza. Senhor, se existe algo para começar no mundo espiritual, se você não for espiritual, você não rompe. Você não consegue vencer. E você acredita no mundo espiritual, senão você não diria assim. Muitos de vocês dizem assim: nossa, estou sentindo uma carga, o fulano tem inveja de mim. Outros dizem assim: não, só pode ter uma coisa errada, não pode tudo dar errado desse jeito. Tem algo a mais aí. Tem. Sobe para o monte. Sobe para a parte espiritual. Levanta ela. Vamos para a oração, vamos para o jejum. Vamos buscar força em Deus, porque lembre-se de Davi quando chegou a casa saqueada, o patrimônio saqueado, tudo saqueado, todo mundo chorou até não ter mais força. Mas o texto diz: Davi fortaleceu-se no... Quando ele se fortaleceu no Senhor, ele se levantou, foi atrás e recuperou tudo. Está entendendo ou não? Então, há momentos que nós precisamos nos fortalecer em Deus. É a força que nós precisamos. Nos fortalecer em Deus. Fortaleceu-se no Senhor. Aí, pediu a direção. Deus deu a direção. Ele seguiu a direção. Foi lá e recuperou tudo. Tudo que tinha perdido. Mas qual foi a atitude? Fortaleceu-se no... Alguns não estão vencendo os inimigos da vida porque as mãos espirituais foram abaixadas há muito tempo. Relaxou. Mãos erguidas. Nós precisamos manter as mãos erguidas pela família, pelo financeiro, pelo futuro. É uma visão espiritual, eu não posso relaxar. Eu preciso colocar, coloca assim, ó. O que eu preciso fazer nesse momento? Espera aí, coloca a pedra. Jesus. A pedra é Jesus. Arão e Ur veio e colocou a pedra debaixo de Moisés, ele sentou, trouxe essa sustentação, e é o que nós precisamos fazer. Sustentação que é Cristo. Firmar-se na rocha que é Cristo. E aí, após Cristo, quem Deus vai usar? Não sei. Deus usa pessoas? Usa. Deus dá direção? Dá. Deus derrama unção? Sim. Deus abre portas? Sim. Deus muda corações? Só Ele pode. Tem coisas que só Ele pode fazer. Amém? Tem gente que não consegue, tem gente que consegue orar por uma área da vida e não ora por outras. E pode prestar atenção que aquela que você não pega para valer é a que desanda. Aquela que você realmente não pega para valer é a área que o negócio... Mateus 6,33, diga comigo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aí, se a gente buscar, quais são essas coisas? Todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Se você não prioriza a Deus, se não é um dizimista da sua renda, do seu tempo, não é ofertante, porque não é só da renda, nós dizimamos do tempo também, né? Essa é a resposta pelo qual a vida não progride. Já parou para pensar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os dias você tem 24 horas.
A gente sempre diz, vigia, porque nós deveríamos dizimar e ofertar do nosso tempo ao Senhor. Ele me deu 24 horas. Quanto eu dou a Ele? Do meu tempo. E a vida que não. Lembre-se que aquela que não demos a Deus. Aí talvez tenha aqueles que vão dizer assim: não, eu vivo para Deus. Será? Cuidado que você tem uma consciência, que Deus se comunica a ela. Todos nós temos uma consciência. Eu nunca vou precisar falar para você que isso ou aquilo está errado. Porque você tem uma consciência e o Espírito Santo se comunica à sua consciência. E lembre-se que tem o livro da consciência. Por isso que não é o que a gente faz. É com que intenção fazemos, com que motivação fazemos. O que está por trás disso? Isso a gente não tem como correr. A consciência diz. Pode prestar atenção que, a não ser que ela cauterizou, ela sempre te avisa. Se ela cauterizou, peça misericórdia, corre urgente. Sabe o que é a cauterização, né? Já não sente mais. Já não sente mais. Então a gente não pode perder essa sensibilidade. Lucas 17:11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus respondeu, repita comigo, não foram purificados todos os 10? Diga comigo, onde estão os outros 9? Você vê que foi uma observação séria que o Senhor fez. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os 10 creram e foram curados. Os 10, mas apenas um estrangeiro, um samaritano voltou para, diga comigo, relacionar-se com Deus. Porque foi mais do que agradecer. Ele queria relacionamento. Ele mostrou que ele não queria apenas a cura. Ele queria um relacionamento com Deus. Não é só cura, eu não quero só a bênção. Eu quero relacionamento. Ele entendeu que a sua enfermidade maior era o pecado. E a lepra representa o pecado. Ele teve a revelação de quem era Jesus, o grande rei, o Senhor. Então, a bênção, diga comigo, não pode manter, estabelecer, sustentar a bênção. Bênção não tem suporte para sustentar bênção. O que é bênção hoje, amanhã não é mais. Porque bênção não sustenta bênção. E não importa o quanto nós fomos abençoados, o quanto crescemos em todas as áreas, nenhuma bênção. A bênção é para que realmente nós possamos servir o Senhor melhor, o espírito de gratidão,
Mas bênção não sustenta a bênção. Bênção vem e bênção vai. Não é verdade? Sim ou não? Quantas pessoas prosperaram na bênção e perderam a prosperidade? Quantas pessoas se casaram na bênção e o casamento acabou? Quantas pessoas foram curadas e a enfermidade voltou? Porque bênção por si não se sustenta. Eu preciso de Deus. Eu preciso me relacionar. Apenas um relacionamento com Deus pode sustentar a bênção. Diga isso comigo, diga: apenas um relacionamento com Deus pode sustentar a bênção. Se você busca somente a bênção, isso se tornará um problema, podendo perdê-la também mais tarde. Não é da bênção. Grave essa frase aqui, ó. Bênção não sustenta a bênção. Eu preciso de relacionamento com Deus. A Bíblia não diz que os 10 leprosos permaneceram curados, porque não foram os 10 que recebeu a palavra, sua fé te salvou. Não foram todos. Um recebeu, a sua fé te salvou. Bênção não tem suporte para estabelecer vitórias na vida de ninguém, e sim a bênção maior da salvação, remissão dos pecados, porque isso é que nos mantém seguros. Esse é o ponto que nos mantém em segurança, dependendo do Senhor e não das circunstâncias nem de situações. Diga comigo: eu preciso depender do Senhor. Você sabe que Isaac, por obedecer a Deus, que é um tema que a gente fala sempre, foi abençoado onde não havia a menor possibilidade. E a Bíblia diz que a grande diferença na vida de Isaac foi a bênção de Deus. Como é que Isaac cresceu, prosperou numa terra que a Bíblia diz que havia fome? Está lá o texto, 12, 13 de Gênesis 26, está lá. Prosperou, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Era a bênção do Senhor. A diferença estava na bênção do Senhor. Então, Isaac se relacionava com Deus. E por isso, porque semear, estava todo mundo semeando, todo mundo precisava comer. Mas por que a semente dele, o resultado era diferente? Era o relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. O livro de Ageu, ele explica que quando o povo deixou o templo, as coisas de Deus em segundo plano, aléu, e foi cuidar dos seus próprios interesses, aquele povo estava esgotado de tanto trabalhar, porque eles trabalhavam e não colhiam, semeavam e não colhia, vestia não se aquecia, bebia não saciava, e porque não tinha um relacionamento com Deus, e o resultado era cansaço e frustração, somente cansaço e frustração que vinha sobre eles. Então, aquele povo deixou as coisas espirituais para cuidar do que convinha, e nada deu certo. Vamos ler aqui comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, diga comigo, onde os seus caminhos os levaram. Quer dizer, as escolhas espirituais é uma escolha, né? O caminho. Veja onde os vossos caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, diga comigo, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O que significa bolsa furada?
Entrou em cima, sai embaixo. Não retém. É rápido. Joga aqui, já vazou. Para onde foi? Não sei. Sumiu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos o levaram. De novo. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto a casa de vocês, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. Olha como é sério isso. O céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Presta atenção. Diga comigo: o céu reteu o orvalho e a terra deixou. Então, olha que coisa incrível. O céu abençoa com chuva o orvalho e a terra dá o seu fruto. Se Deus não abençoar, a terra não dá o fruto, o céu também não. Olha como é sério. Isso é além das nossas forças. Isso é além da nossa capacidade. Porque se os céus não der, é o que eu sempre falo, né? Todos os dias. Se Deus não te guardar, amanhã você não levanta. Eu, você, nós não levantamos amanhã. É assim ou não é? Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A Bíblia nos ensina que não adianta fazer uma coisa e omitir outra. Isso no que se refere a dízimos e ofertas. Lembra que Jesus disse, não adianta você dizimar e ofertar e desprezar outras coisas. Então, aquele povo, possivelmente, eles eram dizimistas ainda, porque eles sempre foram praticantes, só roubou ali na época de Malaquias. Costumava ser irrepreensível em relação às primícias das colheitas, do azeite, mas o templo foi abandonado. E o lugar de se cultuar e adorar o Senhor foi abandonado, e não havia comunhão e não havia relacionamento. E aí, Deus reteve. Uns não são dizimistas nem ofertantes, outros dizimam e ofertam, mas Deus não é a prioridade da vida deles. E aí, querem bênção e não o abençoador. Não funciona, gente. Não dá certo. Não vai funcionar. É como eu disse, né? Qual é o nosso problema hoje? Nós precisamos enxergar. Se você... Nós temos condições... Quando Jesus fala de vida e vida em abundância, ele fala de plenitude. E plenitude é tudo alinhado. É os pilares da vida alinhados. É a vida financeira, é a vida familiar, é a sua saúde, é o seu espiritual. Os pilares alinhados, né? Para que as coisas funcionem. Se não estiver alinhado, o que adianta uma área estar lá em cima, a outra está desmoronando? Uma vai prejudicando a outra. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Diga comigo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas eu posso servir ao meu Senhor com o meu
dinheiro com a minha riqueza. Até para lembrar disso, os homens mais ricos que já pisaram nessa terra são homens de Deus. Só para deixar isso frisado. Porque pobreza não faz parte do propósito de Deus. O povo de Deus só empobrecia em tempo de desobediência. Somente em tempo de desobediência. Em tempo de obediência, só prosperidade e abundância. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Apocalipse 3 diz assim: conheça as suas obras. Sei que você, diga comigo, não é frio, nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de mais ou menos. Diga essa frase comigo. Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de mais ou menos. Por isso nós precisamos fazer uma escolha hoje. Ou frio ou quente. Ou nós ficamos definitivamente com Baal ou com Deus vivo, não tem meio termo. Ou morre o velho para nascer o novo, ou vai ficar o velho o tempo todo dominando. Uma decisão, ela precisa ser tomada. O pior lugar é esse aí, ó, é o da indecisão, é o morno. Ou nós vamos servir a Deus, ou o mundo, ou a carreira, ou os amigos, ou as futilidades. Nós estamos onde estamos porque Deus é quem nos sustenta, senão nós não estaríamos. E se não tivermos essa consciência, nós vamos nos tornar insanos, estúpidos, e nós não podemos nos enganar. Essa é a realidade. Nós temos aprendido isso, e essa é uma mensagem. O ano que vem, nós temos aí promessas maravilhosas, mas será um ano desafiador, muito desafiador. E se você for mais ou menos, você não vai conseguir. Você não vai conseguir se manter. Se você for morno e não tiver a bênção de Deus do teu lado, o poder de Deus no teu lado, você não tem força para romper. Se a parte espiritual não tiver no topo do monte, a parte física não é o suficiente para você vencer os desafios que tem pela frente. Nós devemos depender de Deus e não da nossa capacidade. Salmo 127 diz o seguinte: se Ele não for o centro do nosso mundo, em vão é levantar cedo, repousar tarde e comer o pão de dores. Salmo 127, 2. Em vão é. Se Ele não for o centro, você vai levantar cedo, você vai dormir tarde, e o resultado não vai ser aquele que você espera. A partir do momento que seu trabalho ou qualquer outra coisa se afasta de Deus, já não é bênção mais, muitos até uma maldição. O que ocupar o lugar de Deus, imediatamente deixará de ser bênção, se tornará um problema ou uma maldição na nossa vida. E a princípio a gente não vê isso, só descobre depois, só mais tarde. E esse mais tarde é quando as coisas já desabaram. O Senhor nos manda trabalhar. Nós somos orientados a fazer muitas coisas, mas tudo tem que ter equilíbrio. Diga a palavra comigo, equilíbrio. Ter tempo para tudo.
tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para buscar o Senhor, tempo para a família. Esse é o sucesso. É uma das palavras mais importantes. Eu gosto muito dessa palavra, porque desde quando eu parei para entender essa palavra, eu nunca mais deixei ela ser só uma palavra. Equilíbrio. Nem demasiadamente para cá, nem para lá. Acho o equilíbrio. Acho o equilíbrio. Porque senão você vai fazer muito uma coisa e vai omitir outras. E vai estar sempre em desequilíbrio. O que vai nos dar disposição e qualidade de vida é o tempo que nós dedicamos a Deus, porque nós recebemos esse fluxo, essa unção que jorra sobre nós e nos sustenta, nos faz olhar para as coisas com os olhos de Deus, nos faz enxergar de forma espiritual aquilo que nós não podemos enxergar de forma natural, e sim de forma espiritual. O Senhor não aceita o mesmo nível, um lugar menor, o lugar dele é o primeiro. Se o meu lugar for igual a de qualquer outra coisa, Deus não vai estar. Porque o lugar dele se você trabalhou, pagou um preço para ter um diploma, ou se tornar um doutor, ou para se graduar em algo, certamente você não aceitará menos do que o lugar de honra que você se esforçou tanto para estar. É ou não é? Deus pagou um preço alto para ocupar o primeiro em nossas vidas. Porque se Ele não tivesse pagado esse preço que Ele pagou, nós não estaríamos aqui. E nós não teríamos a esperança da vida eterna. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. As pessoas tendem a trocar Deus por tudo que é relacionado a dinheiro facilmente. E esse é um problema. Olha o que diz Mateus: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, diga comigo, aí também estará o seu coração. Então, onde está o seu tesouro? O que é de mais precioso para você? Responda. Com sinceridade e verdade. Onde está o teu tesouro? Vou colocar muitos numa fria aqui agora. Olha para quem está do seu lado e diga: aonde está o seu tesouro? Marido e mulher vai falar assim: depois nós vamos discutir isso em casa. Nós vamos saber melhor. Quero saber onde está teu coração. Por quê? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Não é sério isso? E aí é muito fácil a gente identificar. No que você pensa continuamente? Onde você investe seu tempo? O tesouro é bem guardado e protegido. É uma reflexão. Nós não podemos viver correndo atrás, passar a nossa vida, viver a nossa vida correndo atrás de coisas perecíveis e passageiras. Por quê? Não que você não possa ter, volto a dizer, os homens mais ricos que já houve nessa terra foram homens de Deus. Mas nós precisamos nos firmar naquele que vai manter todas as coisas em nossa vida, inclusive os nossos sonhos, projetos que para ele não é nada. Ele diz em Jeremias 27:5,
é tudo meu. E eu dou a quem eu quiser. Ele não diz isso? Sim ou não? É tudo meu. Eu dou a quem eu quiser. Tudo meu. Jeremias 27:5. O desejo de Deus é nos abençoar em tudo. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Somos nós que atrapalhamos com as nossas imaturidades e distrações. Mas o desejo dele é nos abençoar em tudo. Muitas pessoas acabam se afastando daquele que sustenta tudo, depois pergunta assim: por que eu estou tão infeliz? Por que eu não estou feliz? A bênção por si envelhece, enferruja, deteriora, vira lixo. Envelhece ou não envelhece? Agora, Deus sustenta as bênçãos e nos leva a viver de glória em glória. Não existem as pessoas que vivem só do passado? Se eu conversar aqui, talvez tenha gente aqui que vai falar assim, tem gente que vai se renovando, vai crescendo, vivendo coisas novas, mas é só a gente olhar para trás. Às vezes hoje a gente olha o que já foi o auge nesse país, quando você olha passando na rua um Opala diplomata, aquilo já foi o que há. É ou não é? Quem lembra do Opalão diplomata? Levanta a mão. Depois, vamos, Del Rey. Del Rey, Ômega, Santana, Versalhes. Já foi o que há. Quantum. Já aparecia no Contagiro lá quando estava fazendo com litro. Não é verdade? Hoje você olha, todos que você olha passando na rua, a não ser os diplomatas reformados, de colecionador, são carros velhos. Agora, o que nós precisamos ter conosco? Eu preciso da bênção. Eu não vou trocar a bênção pelo abençoador. Por quê? Olha que coisa linda, Deus deu a terra, e Deus abençoava a terra, dando sol na medida, mandando chuva, mandando o orvalho, determinava que a terra desse o seu fruto em abundância, mas quando eles obedeciam, o Senhor falava: terra, para, céu, você viu? Eu ordenei, o céu não vai dar o orvalho mais. E a Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Às vezes tem gente que fala assim: mas ninguém abre uma porta para mim. Será que é ninguém ou Deus que fechou? E a gente precisa muito cuidado. Por quê? Para não nos metermos em fria. Não é verdade? Não nos metermos em fria, porque a Bíblia diz que Jonas entrou no navio e estava na direção errada, trouxe quase morte para toda a tribulação e um prejuízo gigantesco para o dono do navio. Josafá fez aliança com quem não devia e sem consultar Deus, afundou tudo. Os navios que ele construiu em parceria com o rei que Deus não aprovou, fez com que afundasse todo o projeto e o prejuízo fosse grande. Agora, construir navio não é pecado, ter ouro não é pecado. Qual foi o pecado? A aliança que fez. Olha como é sério. Para carregar o quê? Ouro, afundou. Afundou tudo. Por quê? Porque nós precisamos da bênção de Deus. Quem está entendendo, gente? Fique em pé, por gentileza. Lê aqui comigo. Diga: a bênção não tem suporte para sustentar a bênção. Feche os seus olhos, por gentileza.
Deus nos traz essa palavra nos ajudando a voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Quando a pessoa ela corre atrás de um monte de coisas, acaba mostrando que está distraída, confusa e que a fome mudou. Não tem mais fé para depender de Deus. Não crê que dependendo do Senhor, Ele a suprirá. É lamentável quando um cristão, um crente, vive assim como o ímpio, correndo atrás de coisas que não têm poder de sustentar nada. Eu preciso de Deus. Deus promete nos abençoar abundantemente. Mas sabemos que precisamos de mais para ter uma vida plena. Precisamos de um relacionamento com o Senhor. O nosso foco deve ser buscar o reino de Deus. Fazer dele o centro do nosso mundo. Vamos nos recordar aqui que no início dessa mensagem, nós falamos que o rei é a figura central de qualquer reino. O reino de Deus não é uma democracia, é um reino. Tudo relacionado a Jesus, a sua palavra, é justiça. Honre princípios e os princípios o honrarão. Quebre-os e eles o quebrarão. Quando nós priorizamos a Deus, nossa vida é suprida em tudo. Quais das escolhas você faz hoje? Mateus 7 diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Não continue vivendo do seu modo, porque quando nós continuamos a viver ao nosso modo, nós não podemos reclamar dos resultados. É sempre aquela frase, né? Se nada mudar, nada mudará. É muito fácil as pessoas culparem os fatores externos pelos os resultados, os fracassos, mas nós não podemos. Vamos voltar para Moisés. Quem é o líder? O líder tem que ir para o ponto alto. O líder tem que ir para o lugar alto. A Bíblia diz que basta um justo em casa para a família ser abençoada, para Deus derramar abundância na família. A oração de um justo é eficaz e disponibiliza um tremendo poder. Tiago 5,16 fala sobre isso. Você está ouvindo essa palavra hoje. E essa é a palavra de Deus. Se você colocar em prática, mostrará prudência, sabedoria. E a Bíblia diz que o benefício será seu. Alicerce, sustente sua casa.
a sua vida priorizando a Deus. As tempestades, os problemas, eles vêm e eles virão, mas você não será derrotado. Acredite. Vou voltar à palavra de sexta. Que morra hoje aqui o carnal, que nasce o espiritual. Que morra hoje aqui o natural e nasce um homem de fé poderosa. Que morra hoje aqui o mentiroso e nasce o verdadeiro, o orgulhoso e nasce o humilde. Que morra hoje aqui o incrédulo e nasça o homem de uma fé, a mulher de uma fé poderosa. Que morra hoje aqui o passado e nasça o homem que tem um futuro poderoso, glorioso. Que morra hoje aqui as falsas crenças e nasça um homem crente de verdade. Que morra hoje aqui o homem dos traumas, dos medos, dos bloqueios, dos complexos. E nasça um homem cheio do Espírito Santo, seguro, forte. Que morra hoje aqui o homem que prioriza tantas coisas e que nasce o homem que prioriza a Deus. Paulo disse: eu morro todos os dias. Depois ele diz: eu morri para que Cristo viva em mim. E a vida que eu vivo hoje neste corpo, vivo para a glória do Filho de Deus. O que vai morrer aqui hoje? Vamos morrer um pouquinho hoje. Aprenda a arte do renascimento. Você vai sair daqui melhor. Vai nascer um homem com uma visão poderosa. Uma mulher com uma visão poderosa, com uma fé poderosa. Cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Para viver tudo que Deus tem para você. Muitas vezes o diabo quer mostrar que o ímpio não serve a Deus e tem segurança, é feliz, tem uma vida plena. Mentira. O ímpio constrói a casa na areia. O ímpio não tem paz. Um crente de verdade ouve a palavra de Deus. Coloque Deus no centro da sua vida hoje. Mude suas prioridades. Hoje, Deus tem muito com você. Deus tem muito com você. Ouça essa palavra. Deus tem muito com você. E Ele quer que você entenda isso, porque Ele vai te colocar nesse caminho, no caminho do muito que Ele tem com você, do propósito poderoso que Ele tem para fazer na sua vida. Pratique as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. A bênção não tem suporte para sustentar a bênção. Só Deus pode. Só tua comunhão com Ele. Agora essa oração é sua. Fale com Ele, rasga o teu coração. Faça os teus propósitos com Deus. Se entregue de corpo, alma e espírito. E diga a Deus: eu estou aqui hoje, Senhor. Estou zerando a minha vida aqui hoje, porque não vai entrar a mesma pessoa em 2023.
Não vai entrar a mesma pessoa, não vai entrar o mesmo homem, a mesma mulher. Não, Senhor, não vai entrar o mesmo homem, a mesma mulher. Não, não vai. Eu vou entrar. Vai entrar o novo. Vai entrar o novo. Esse está morrendo aqui hoje, Senhor. Esse está morrendo aqui hoje. Ou pelo menos uma parte está morrendo aqui hoje. Porque eu quero nascer de novo. E todos os dias eu quero nascer um pouquinho mais. Todos os dias. Para essa vida poderosa que o Senhor tem comigo. Para esse futuro poderoso que o Senhor tem comigo. O que está no teu coração? Ele é a tua maior riqueza? Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama protege, quem ama está junto. A Bíblia fala sobre isso, que as obras falam. Reveja muitas coisas hoje. Entre numa nova versão em 2023. Entre, esteja determinado. Vai entrar um novo homem, uma nova mulher, numa versão muito superior, numa versão muito melhor. Essa oração é sua. Faça ela de coração. Deus está te chamando para essa nova aliança. Deus está te chamando para coisas novas. Deus está te chamando para o novo. Deus está te chamando para o novo. É você e Deus. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia. Está na hora de fazer aquela aliança com Deus. Está na hora de fazer aquela entrega de verdade. Deus só está esperando isso para mudar a tua história. Para você explodir em bênçãos. Explodir para o futuro poderoso que Ele tem com você, para você. Está na hora. Volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Que mudanças estejam acontecendo aqui hoje, Senhor. Eu declaro aqui hoje a morte da velha criatura e o nascimento de um novo homem. A morte do homem natural e que nasça um homem espiritual, poderoso em fé. A morte do homem da incredulidade e o nascimento do homem da fé sobrenatural. A morte do homem da mentira, o homem de meias palavras. E o nascimento do homem do sim, sim, não, não. Eu declaro aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, a morte do orgulhoso e nascendo o homem da humildade, aquele pronto para Deus exaltar, porque Deus exalta os humildes. Eu declaro aqui hoje a morte do medroso, do traumatizado, do complexado, do bloqueado. Eu declaro a morte daquele que tem crenças falsas, crenças de merecimento, não merecimento. Eu declaro o nascimento de um novo homem com sentimentos poderosos, sentimentos nobres, sentimentos dirigidos totalmente pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo.
Eu declaro aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. O que vai morrer aqui hoje um pouquinho? Hã? Quem vai morrer, o que vai morrer aqui hoje? Hoje é domingo de renascimento, de novo nascimento. É domingo de tudo novo. O que vai morrer? E o que vai nascer? Está morrendo aqui hoje o eu. E está nascendo nós. O eu, o egoísta, que prioriza somente a si. E está nascendo o homem, grande homem. Aleluia. Volte. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Paulo disse: eu morri. Eu morro todos os dias. Eu morro todos os dias. Deixa Cristo viver em você. Eu morri para que Cristo viva em mim. E aí é quando a gente vai para essa vida gloriosa, poderosa. É uma nova vida que Ele tem para você. É uma nova vida. Sabe, às vezes são tantos pensamentos, sentimentos, crenças, atitudes erradas que só trava a nossa vida. Mas talvez eu nem citei exemplos aqui, mas você pode aí pelo Espírito Santo. Hoje está morrendo. Morrendo o orgulhoso, morrendo o mentiroso, morrendo o inconstante, morrendo o procrastinador. E está nascendo um novo homem, uma nova mulher, excelente, diligente, comprometido. Está nascendo o homem que Deus está gerando. Sabe por que Deus disse é necessário nascer de novo? Porque agora você vai ser gerado pelo Espírito Santo. Assim como Ele. Jesus não teve, Maria não teve um homem para engravidá-la. Foi o Espírito Santo que foi lá e gerou. O Espírito Santo gerou Jesus. E é o mesmo que está aqui para gerar você. Novo homem, nova mulher, comprometido com Deus, entregue. Pronto para Deus usar para coisas poderosas, grandiosas. É esse. Morra aqui hoje. Morra aqui hoje. Que já entre em 2023 uma outra versão, um outro homem, uma outra mulher. Priorize a Ele. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E você vai estar em primeiro lugar nos planos e propósitos dEle. Coloca. Faz o teu propósito com Deus. Faz o teu voto com Deus. Faça a sua entrega. Faça. Aleluia. Aleluia. Quero sim renovar. Diga isso a Ele. O teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar, Senhor. Te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Eu sei. Vai, Espírito Santo.
Toca corações profundamente aqui hoje. Transforma vidas profundamente aqui hoje. Gera novas criaturas aqui hoje, Espírito Santo. Gera. Como Paulo diz, eu morri e morreu e morria todos os dias. Que nós possamos morrer um pouco mais hoje. Morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para a carnalidade e nascer como homens espirituais, homens poderosos, homens com a tua mente, com o teu espírito. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vem, Espírito Santo. Diga a Ele. Invoque o nome dEle e diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, com meu coração aberto, entregue. Eu estou aqui. Quero sair daqui hoje como um novo homem, uma nova mulher, colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero ser aquele leproso que não quis só a cura, quis comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, minha casa, minha família, meus negócios. Oh, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Nós estamos aqui. Ensina-nos a amar o nosso Senhor. Ensina-nos a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Que nada ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o amor do Espírito Santo. E deixa Ele gerar. Deixa Ele gerar. Invoque a Ele. Invoque a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Senhor, aqui estamos nós, Senhor. Aqui estamos nós, a tua igreja. Estamos prostrados diante do Senhor, entregues com o coração rasgado. Oh, Espírito Santo, nos ensina a amar o nosso Senhor. Nos ensina a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Ensina-nos. Aleluia. Receba o amor dEle. Receba a presença dEle. Receba a unção dEle. Receba. Aleluia. E deixa Ele gerar esse novo homem. Vou sempre te amar. Está morrendo aqui hoje? Quero sim renovar o teu espírito. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Não, não é uma opção. Não, não é uma opção, é necessário, Ele disse. É necessário. Gera aqui hoje, Espírito Santo. O Senhor não nos deu uma opção. O Senhor disse: é necessário. Estamos com o coração aberto. Gera aqui hoje novos homens e novas mulheres. Que o Senhor é o centro de suas vidas. Que o Senhor ocupa o primeiro lugar em suas vidas.
Que morra aqui hoje tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Todos os exemplos que já falamos e muitos outros que não falamos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo, fortaleça o teu povo. Que nenhum de nós venhamos sair daqui do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu declaro mudanças acontecendo internamente aqui. Eu declaro transformações. Tua palavra diz que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Transforma, Senhor. Transforma. Transforma aqui hoje. Que haja um novo nascimento. Ou que haja um renascimento. Que novas criaturas se levantem aqui hoje. Homens que te amam acima de todas as coisas. Homens que têm sede, que têm fome do Senhor. Homens que são verdadeiros adoradores. Homens e mulheres verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia. 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 Pega o teu propósito, deixa eu concordar com você. Levante ele aos céus. Eu declaro grandes mudanças acontecendo aqui hoje. Se a tua palavra diz, Senhor, e nos ensina que a mudança, ela acontece internamente. É de dentro para fora. Eu declaro grandes mudanças acontecendo internamente e externamente. Como declarei aqui hoje, se o Senhor fez os céus e a terra, o universo, em apenas 6 dias, o que o Senhor não pode fazer em 13? É glorioso. Eu declaro vitórias, mudanças, definições, grandes reviravoltas, grandes transformações acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar em 2023, mas nós vamos entrar vitoriosos, poderosos, abençoados, por cabeça, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu concordo com as vitórias, com as transformações, com reviravoltas acontecendo na vida do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus, é o que eu profetizo. É o que eu profetizo nesta manhã, Senhor. Que nenhum de nós venhamos sair daqui do mesmo jeito, da mesma maneira. Que a tua palavra fale profundamente, que ela limpe, transforme. Que saia daqui hoje novas criaturas, nascidos de novo. É o que eu oro, Senhor. Gente vivendo o primeiro amor, a prática das primeiras obras. Obrigado, meu Senhor. Eu abençoo a todos. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Para Jesus.